Bom dia a todos. No nosso trabalho, nós vamos falar um pouquinho sobre os estafilococcus aureus. Temos como professora docente Raquel Macedo Dantas Coelho. Os discentes do grupo sou eu, Lívia Jordana, Camila Fernanda e Sandra Maria. No nosso trabalho, nós vamos falar as principais características de um micro-organismo, a importância da detecção dos estafilococcus aureus, os tipos de alimentos, as técnicas de determinação indicando as etapas e os meios de cultura empregados, identificação dos resultados estabelecendo os limites da legislação e alguns exemplos. Vou falar sobre as principais características dos Staphylococcus aureus. São bactérias gram-positivas, pertencem à família Micrococcaceae, as células têm forma de esporos, não formador de esporos imóveis, são agrupados em forma de cachos e também são anaeróbios facultativos. Bom dia, eu vou falar alguns pontos da importância da detecção dos Staphylococcus aureus. É importante confirmar se o Staphylococcus é envolvido em algum surto de intoxicação alimentar, verificar se o alimento é fonte de Staphylococcus aureus e indicar se tem contaminação pós-processo de alimento. Pode passar, Lívia. Aqui são alguns tipos de alimentos que podem conter Staphylococcus aureus. O leite de vaca, carnes, ovos, queijos. Pode passar, menina. Também podem conter em frangos e algumas tortas cremosas. Pode passar, menina. Bom, aqui são técnicas de determinação indicando as etapas e os meios de culturas empregados. Vou falar sobre os métodos de análise. A contagem dos estafilococcus aureus em alimentos podem ser feitas com três objetivos diferentes. O primeiro é confirmar o envolvimento em surtos de intoxicação alimentar. O segundo, verificar se o alimento é uma fonte potencial de estafilococcus aureus. E o terceiro, indicar contaminação pós-processo. Na indicação pós-processo, isso acontece porque geralmente quando o contato existe, o contato do manipulador com a superfície que esteja inadequadamente sanitizada. Em cada um desses casos, o sucesso das análises depende da seleção de um método adequado ao número presente e às condições injúrias das células. Bom, há vários métodos disponíveis para a contagem de estafilococos com sensibilidades variáveis, tanto em função das características seletivas e diferenciais utilizadas na formulação dos meios, como em função da técnica de contagem. As principais características seletivas utilizadas no isolamento dos estafilococos aureus são habilidades de crescer na presença do NaCl, telurito de potássio, cloreto de lítio, glicina e polimixina. Bem, as principais características diferenciais são a capacidade de reduzir o telurito de potássio, produzindo colônias pretas em meios sólidos, também capacidade de hidrolisar a gema do ovo, capacidade de utilizar o mannitol e de crescer entre 42 e 43 graus Celsius em condições seletivas à atividade de coagulase e à atividade termonuclease. Contagem direta em placa. Os estafilococcus aureus coagulado positivo, eles são recomendados para alimentos em que se espera contagem de estafilococcus aureus acima de 100 unidades, 100 UFC por grama. É importante essa análise desses estafilococcus, deve ao fato dele se diferenciar das outras espécies, que de modo produzem catálise, fermentam assim lentamente muitos carboidratos, produzindo ácido láctico, mas não gás. O que significa dizer que ele funciona como conservante dos alimentos e não como indicativo de contaminação.
O método dos números mais prováveis, o NMP. Esse método é recomendado para alimentos com baixa contagem de Staphylococcus aureus e alta contagem de micro-organismos competidores. Ele também ele é dividido em duas etapas, no teste de presuntivo e no confirmativo. O presuntivo, onde verifica a existência de coliformes na amostra analisada, por verificação de fermentação da lactose com produção de gás. E o confirmativo, onde podemos verificar se os coliformes da amostra são totais ou fecais. Os meios de cultura. O AGA Bid Park, o AGA Manitol Salgado e AGA Sangue. O Bid Park, ele é um meio que as colônias são negras com halos cinza ao redor do crescimento. Isso deve à composição do meio, pois nele contém cloreto de lídio e cloreto de potássio, cujo componente misturado à gema de ovo e também é adicionado ao meio, e além de facilitar a leitura do micro-organismo, faz também com que forme os halos de lipálise e de proteálise, ao formar os halos de lipase e proteálise ao redor das colônias. O manitol salgado, as colônias se apresentam ao meio cor amarelada ao redor e com halos. Também nesse caso se deve à degradação do manitol com a produção de ácido, o que faz com que mude ao meio rosado, do meio rosado para o amarelo, devido ao seu alto conteúdo de cloreto de sódio. E o AGA-sangue, a hemólise em AGA-sangue é uma prova importante de diferenciação e caracterização de alguns micro-organismos. Identificação dos resultados da análise, estabelecendo os limites da legislação. Foram encontrados em todos os estabelecimentos de queijos contaminados por Staphylococcus aureus, sendo 80% das amostras coagulase positiva, com contagem que variam de 2,9 por 10 a menos 3 unidades UFC por grama. E 9 vezes 10 a quarta unidade UFC. E com a média de 3,7 por 10 a quarta UFC. A coagulase positiva, ela tem uma frequência de 80%. Já a negativa, ela leva uma frequência de 20%. Aqui são alguns exemplos. O limite do Staphylococcus é de 5,0 vezes 10 a terceira UFC por gramas. Eu encontrei alguns exemplos de massas alimentícias que é inferior a esse valor da legislação. Aí encontrei também um de sorvete, que é abaixo, e encontrei alguns tipos de queijo, que é o Minas, que está acima do limite, e o queijo, e outro tipo de queijo, que eu não me lembro qual foi, que está acima também do permitido. Eu tentei procurar outros que sejam no mesmo valor, só que eu não encontrei. Pode passar, Lívia. Essas foram algumas referências que a gente utilizou e espero que vocês tenham entendido o que a gente apresentou.